Começa agora o programa Momento da Palavra. Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria para mim agradecer aos pastores pela oportunidade. Irmãos, eu não quero ser longo, então vou repartir com os irmãos uma palavra que Deus colocou em meu coração, que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, verso 11. Primeiro livro de Samuel 16, 11. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto nós não assentaremos em toda a mesa até que ele venha aqui. A ordem é: manda chamar o menor. Nós estamos diante de uma das mais ricas histórias bíblicas, que nos mostra a importância de um dos mais ricos e grandes homens de Deus. Nos mostra a história de Davi em todo um contexto. A vida de Davi, ela é marcada por ser alguém apontado, direcionado e chamado um homem segundo o coração de Deus. Ao decorrer da história nós vemos Davi vencendo e derrotando o gigante Golias, mas antes disso Deus lhe ensina a guerrear, lhe dando a vitória sobre o urso e o leão. Encontramos em Davi também um homem grande que já nos status de rei peca, mas ao pecar ele se arrepende e escreve uma das mais lindas citações bíblicas. Nós chegamos no Salmo 51, onde ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ó Pai, não retire de mim o teu Santo Espírito. O interessante é que desde o início Davi é alguém chamado para uma grande obra. O propósito que Deus tinha na vida de Davi era grande, mas mesmo sendo chamado por Deus para uma grande obra, era apontado por homens como desacreditado, menor, pequeno, o mais moço. A Bíblia vai dizer que Saul, então rei na época, ele viveu um período em que ele começou a se afastar de Deus, a ponto de a própria Bíblia declarar em 1 Samuel 15:10, Deus mandando Samuel repreender Saul, que então era rei. Ou seja, existia uma enorme insatisfação da parte de Deus para com Saul. Saul já não reinava mais de acordo com a vontade de Deus. E quando as coisas não acontecem de acordo com a vontade de Deus, Deus manda chamar o menor. No capítulo 16, Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, até quando terás medo de Saul? Eu já o rejeitei e ele não vai ser mais rei. Deus diz: vai, enche o teu vaso de azeite e vem. Vou enviar você a Jessé, porque um de seus filhos tem provido um rei. Nesse momento Samuel teme, afinal, se ele ungisse um rei, tendo outro ainda ocupando esse cargo, dificilmente ele ficaria vivo. Mas o Senhor levanta uma estratégia. O Senhor diz: vai sacrificar. O interessante é que a estratégia de Deus para nós é sempre uma. Ele entrega o plano, Ele entrega o propósito, Ele entrega o chamado, mas o meio pelo qual, o caminho que você chega pela sua promessa é uma: vai sacrificar. Crente que não sacrifica é crente que não alcança a promessa. Crente que não sacrifica é crente que não alcança o que o Senhor tem para você. Eu quero te dizer que eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou fraco, caído, não sabendo como chegar até a sua promessa, mas o Senhor hoje me autoriza a te dizer: vai sacrificar, vai adorar. Tá difícil, mas com glória fica mais fácil. Tá difícil, mas um aleluia ajuda a melhorar todas as coisas. E vai Samuel. Chega na cidade, os homens na porta da cidade perguntam o que ele vai fazer. Ele diz: vou sacrificar, e ninguém se opõe a isso, porque quando um crente está disposto a sacrificar, não tem homem que se coloca na frente. Ele convida Jessé para o sacrifício, depois vai à casa de Jessé. E eles começam a escolher aquele que o Senhor já havia escolhido. Chega Eliabe, aparência boa. Samuel nesse momento diz: é esse.
Só que Deus, ele já corta qualquer tipo de esperança, expectativa, e diz: não olhe para a aparência. Vem Abinadab, Samar, 7 filhos e nenhum deles é. E de repente nós chegamos a um ponto importante nessa breve saudação. Samuel diz: acabaram-se todos? E ao mesmo tempo que aparece esse questionamento, aparece uma frase que ela muda todo o sentido da história. Quando Samuel se levanta e diz a Jessé: acabaram-se todos? Jessé diz: ainda falta o menor. Samuel então fala essa frase que muda toda a história: manda chamar o menor. Chega Davi, e o Senhor diz: esse é quem eu escolhi. Deita o óleo, Samuel, unge Davi. Davi é ungido rei de Israel. Tantas opções na casa, pessoas aparentemente mais capacitadas, pessoas que o dedo humano diz ser o escolhido, mas a Bíblia vem dizer que Deus não vê como o homem vê. Enquanto a ordem humana era: manda chamar o mais bonito. Enquanto a ordem humana era: manda chamar o mais inteligente. Enquanto a ordem humana era: manda chamar o mais forte. Aparece Deus na história e muda todo o cenário. E quando Deus aparece e muda o cenário, a ordem era: manda chamar o mais bonito, manda chamar o mais forte, manda chamar mais o velho. Mas chega Deus na história e diz: comigo é diferente. O mais bonito não tem lugar, o mais velho não tem lugar. Deus aparece na história e diz: manda chamar o menor. Menor que não tem brilho, menor que nunca imaginaram, menor que não fala bonito, menor que não é formoso, menor que ninguém acredita. Manda chamar, manda chamar, manda chamar. Hoje o Espírito Santo me autoriza a te dizer: vem Davi, vem Davi, vem Davi, vem Davi, vem reinar. O seu lugar é reinando, Davi. Talvez você entrou aqui chorando, triste, desacreditado, mas hoje o Espírito Santo diz: chegou a sua hora de brilhar. Só que o menor, ele tem um costume, pastor Larentes. O menor, ele quando olha para si mesmo, ele duvida de si mesmo. E quando ele duvida de si mesmo, um questionamento é inevitável: Senhor, o que o Senhor viu em mim? Senhor, o que o Senhor viu em mim? Senhor, o que o Senhor viu em você? O Senhor viu em você uma porta escancarada para a graça dele se manifestar. E eu vou falar de novo: o Senhor viu em você uma porta escancarada para a graça dele se manifestar. Quando você vencer o gigante, dirão: não é pela capacidade, é graça. Quando você vencer o leão e o urso, não é pela capacidade, é graça. E eu continuo: quando você reinar, é graça. No seu falar, é graça. No seu pregar, é graça. No seu tocar espíritos imundos e não sair, é graça. No seu cantar, é graça. Eu não sei como você entrou aqui, mas não é pela sua capacidade, é pelo Espírito Santo que entra. Lá como disse Isaías 6, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor começou a encher a casa, e o séquito encheu o templo, os umbrais se moveram, a fumaça entrou, e a casa foi cheia da glória de Deus. Olha a graça entrando. Talvez hoje você entrou sem perspectiva, mas a graça te alcança. Nós estamos pregando e vivendo e buscando avivamento. Ontem nós vivemos aqui uma parte de avivamento. Quem crê nisso? Deus usou profeta para dizer que a gente ia viver algo novo. E eu creio que o avivamento sairá dessa casa. Mas o que o Senhor viu em você para fazer parte do avivamento? O que Deus viu em você é um coração segundo dele, para viver os maiores acontecimentos que esse mundo já viu. Eu quero te dizer, menor, que Deus te chamou, menor, para brilhar, menor. Paralítico vai andar, porque tem menor que foi chamado. Cego vai voltar a ver, porque tem menor que foi chamado. Vai ter línguas repartidas como de fogo, porque tem menor que foi chamado. O homossexualismo vai ser quebrado, porque tem menor que foi chamado. A depressão vai ser quebrada, porque tem menor que foi chamado. Ah, mas espera aí, você está falando sobre o homossexualismo? É muito forte, irmão. Pregador que não prega sobre pecado é pecador que vive pecado.
Hoje o Espírito Santo passeia nos bancos dessa igreja, te dizendo: é menor, se levanta, vem reinar. É adorador, se levanta, vem reinar. É homem segundo o coração de Deus, se levanta, vem reinar. Eu preciso dizer, pastor Larentes, o Senhor mandou um crente da Suécia chamado Gunnar Wing há muito tempo atrás para pregar uma coisa: Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo me autoriza a dizer aqui: quem eu sou? Ninguém. Quem eu sou? O menor. Mas eu quero declarar: Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu não sei se você percebeu, você está na casa dele, e na casa dele o altar é dele, os músicos são deles, os bancos são deles, os pastores são deles, e na casa dele ele diz: eu ainda batizo. Essa obra que você está vendo, a Assembleia de Deus, as paredes, os bancos, os ministros estão de pé sobre uma mensagem: Jesus salva, cura e batiza. Está surgindo aí um novo vencedor. Está surgindo aí um novo vencedor. Está surgindo aí um novo vencedor. Deus está nessa noite anunciando o seu nome. É você, Adilson, é você, Risada, é você, Rogério, é você, Ivani. Está surgindo aí um novo vencedor. E toda palavra que eu vou falar, por mais breve que seja, eu tenho uma dificuldade: não tentar encontrar Jesus na mensagem. Eu acho que é bom. Na Bíblia diz: Samuel, eu termino aqui, enche o teu vaso de azeite e vai até Belém, porque em Belém tem rei. Vai à casa de Jessé, o belemita. Escolhi um deles para reinar. A Bíblia, o Velho Testamento, interage totalmente com o Novo Testamento, totalmente simbólico. Jesus das raízes de Davi, todos sabemos disso. E a Bíblia vem dizer: Samuel, vai até Belém, porque em Belém tem rei. Se em Belém tem rei, nós chegamos a Lucas 2:10. Samuel diz, Deus diz a Samuel: vai até Jessé, o belemita, porque em Belém separei um para ser rei. Aí a Bíblia vem dizer em Lucas 2:10: trago boas novas de alegria. Nasceu hoje em Belém, na cidade de Davi, o Salvador. Nasceu Jesus, 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 Jesus. Mas espera aí, Gabriel, o que Jesus é? O que Jesus é? O que Jesus é? Isaías 9: um menino vos nasceu, como um filho se nos deu, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu continuo: o que Jesus é? Provérbios 34: quem subiu ao céu e desceu, quem ajuntou nas mãos os ventos, quem embrulhou as águas em sua capa, quem fixou todos os limites da terra. Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Hoje eu posso declarar: esse é Jesus, 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 Jesus. Vem, Davi, vem brilhar, vem, Davi, o avivamento começou e hoje o Espírito te chama. Vem, Davi. Agradeço a oportunidade. Momento da palavra.